Bom dia, graça e paz. Que alegria estar aqui com vocês. Tem um ano exatamente que eu estive aqui, agora eu estou de volta, com a dicção melhor, para a honra e glória do Senhor e para os ouvidos dos irmãos, amém? Estou muito feliz, eu amo falar sobre família. Missões tem tudo a ver com família. Sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente passa os relatos e os traços do que nós vamos fazer nessas missões. E sempre a gente diz, o foco do evangelismo é tal, o foco da missão é tal. E o Senhor, há pouco tempo, me revelou algumas coisas. Não estou botando palavras na boca de Deus, Ele realmente me revelou que eu vou ser usada para tocar em muitas famílias. Porque o Senhor, Ele é muito bom com a minha família. Eu não posso chorar. Obrigada, mamãe. O diabo, ele sabe onde é que a minha família ela vai tocar, onde cada fruto vai chegar. Todas as árvores precisam dar fruto. A árvore que não deu fruto, o Senhor amaldiçoou. Vocês lembram da figueira, né? Então, a minha família vai dar fruto. Está repreendido toda a maldição na minha casa, pelo amor de Deus. E eu e os meus irmãos vamos ser frutos desse casal abençoado, maravilhoso, que eu amo demais. Papai e mamãe, obrigada. E ele falou que eu iria tocar em muitas famílias, porque eu sou fruto de uma família que foi restaurada para restaurar outras. E eu me alegro de estar aqui, me alegro dos meus pastores cuidarem tão bem da gente, porque a gente podia estar na mão da pessoa errada e não ter sido restaurada, amém? A palavra do Senhor, ela funciona aonde o homem permite que ela possa entrar. E glória a Deus, a gente tem esse casal aqui. Eu sou grata a vocês. Vamos lá, começar. Chega de choro. Levanta. O tema da minha ministração, como a gente já sabe, é família. Mas o nome dela é Zelo pelo Tesouro. Eu entendo que as famílias são tesouros. Quando eu olho para um pai, eu imagino que um pai é um baú. E dentro desse baú ficam as coisas preciosas. Mas a madeira que faz aquele baú também precisa ser preciosa, tem que ser resistente. Não é qualquer madeira que faz um baú. Eu esqueci o nome agora, mas vocês vão fingir que eu sei o nome, que vocês lembram, amém? E vai dar tudo certo. Aquelas maçaranduba, minha mãe da construção, sabe? Maracatiaia, uns nomes diferentes. Não vamos abusar da minha dicção hoje. São madeiras valiosas, elas são preciosas porque elas têm um valor altíssimo de comércio, elas são resistentes. Tem navios piratas de 1.700 e não sei quanto, 1.500, que ainda estão firmes. E se limpar as cracas do sal, a madeira ainda está intacta e o que está dentro está intacto. Então, eu entendo que uma família é assim. O pai ele tem essa função de proteger e dentro dele tem as coisas preciosas que ele guarda. E pode ser um tesouro de moeda, pode ser quem tem muito filho, né? Muitas moedas. No caso da minha casa tem muitas moedas. Outros podem ser algumas joias dentro, quantidades grandes ou pequenas. O que importa é que cada tesouro é protegido. E ainda que você, meu irmão, minha irmã, não esteja com sua família completa, o Senhor, Ele preenche todas as lacunas e o seu tesouro está sendo protegido. Amém? E especificamente hoje gostaria de começar falando sobre os pais e maridos. Pais, homens e maridos, a figura do homem na família. Todos vão ser citados, amém? São instruções, algumas que eu recebi, até mesmo para quando chegar o dia, né? Vai que o Senhor manda. Quer dizer, o Senhor vai mandar, Declaração de fé, Amém. Outra coisa que eu tive pensando durante esses dias foi que... Vocês já viram uma peça de teatro? Eu gosto de documentários. Desculpa, estou falando alto. Eu gosto de documentários. Eu acho muito legal documentários. São riquíssimos. E aí eu estava vendo um sobre a Broadway. Mas não era exatamente sobre a Broadway, algum espetáculo específico. Era sobre a organização para estar ali. Tem um autor que escreve uma história. Tem um diretor que ele vai coordenar a execução daquela história. E dependendo de como os atores escutarem ou não esses diretores e forem fiéis à história ou não, vai dar tudo errado. Eles falaram nesse documentário, não lembro agora o nome, também não vou indicar, não é uma coisa edificante, só se tiver um motivo. E aí ele estava falando sobre algumas peças desastrosas que houveram.
Em grande maioria das vezes, ou era um enredo muito ruim por parte do autor, mas eu creio que o Senhor é um autor maravilhoso, perfeito, não vai fazer uma peça feia. E aí, ele estava dizendo, ou era por causa da história do autor, que era horrível, ou era porque em algum momento alguém deixou de fazer o seu papel e ouvir alguém. E eu estava pensando sobre a família, além de ser um tesouro, né? Como a gente falou no começo, mas a família, cada um tem a sua função. Por exemplo, se eu pego o meu pai e coloco nas funções da minha mãe, por um tempo vai funcionar, mas vai ficar pesado para um lado ou para o outro. As costas de um é mais larga do que a outra, mas também o que vem nas costas de um não vem na da outra, porque é a delicadeza que vai receber aquilo nas costas. E aí os papéis, eles são muito bonitos, muito bem distribuídos. E em especial agora falando sobre os pais. Dentro das peças existem os atores, que eles são selecionados para terem um contato mais direto com o diretor. Eles que vão estar coordenando como é que todo mundo vai estar. Eles são meio que um líder de palco. E aí, trazendo para a nossa realidade cristã, nós temos que o Senhor é o autor. A história é linda e perfeita. E aí a gente tem um diretor mais perfeito ainda, o Espírito Santo. Mas se o líder da peça não ouvir o diretor, vai tudo por água abaixo. E se algum ator desobedecer alguma regra, alguma instrução que foi passada, ou não seguir o seu papel, aquela peça vai por água abaixo. Mesma coisa para filme, o que for. Todo espetáculo funciona assim. E aí ele estava falando, ele tem 30 e tantos anos de Broadway, ele já acompanhou muitas peças e ele falou dessas desastrosas e falou das de sucesso. Nas de sucesso, toda a equipe era unida. Eles ouviam uns aos outros, as sugestões, estratégias lançadas pelos outros, mas eles reconheciam que, ainda que fossem lançadas sugestões, a decisão cabia àquele líder de palco para passar ou não ao diretor. E o diretor recebia a ordem expressa do autor, para que não ficasse fora a história. Bem assim a nossa vida. Quando a gente vive aqui na terra, nós precisamos... A Bíblia diz que nós somos o letreiro, né? Nós somos os embaixadores do reino de Deus aqui na terra. E se a sua vida está bagunçada, a gente já ouviu várias vezes, os vizinhos não vão querer seguir. Quem é esse Deus que esse povo segue com essa vida tão bagunçada, tão maluca? Então, a nossa vida tem que ser um espetáculo da Broadway. Não pode ser um espetáculo apenas do Tobias Barreto, não. Tem que ser da Broadway, tá certo? O melhor teatro do mundo. Quer dizer, eu não sei se lá tá. É o melhor do mundo, mas eu considero topado. E a nossa vida tem que ser esse espetáculo maravilhoso. Não é de fingimento. Separe agora o significado de teatro de fingimento. Eu estou falando de um espetáculo lindo, bonito de se ver. Que todo mundo vive bem o seu papel e que todo mundo desempenha as suas funções muito bem. E fica aquele negócio lindo e harmonioso. E eu lhe garanto que no primeiro show pode até estar vazio, mas no segundo tem tanta gente que a fila roda quilômetros. E eu creio que as nossas vidas vão ser assim. Um lugar para toda a sua família, famílias inteiras congregando, famílias lindas de espetáculos, de cartazes lindos da Broadway. Eu creio, em nome de Jesus. Vamos lá agora abrir. Lá em Romanos 12, 4. Romanos 12, 4. Conseguiram abrir? Conseguiram? Eu vou dar um tempinho. Tem no telão. Obrigada. Romanos 12, 4. Da mesma forma que todo corpo tem vários membros e cada membro tem uma função específica, assim é o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Além das nossas famílias formarem o corpo, nós primeiro somos um corpo. Se a minha casa não está nada muito legal, quando chegar aqui na igreja também não vai funcionar. Eu não vou contar aconselhamento de ninguém, até porque eu não ouço. A ética daqui é maravilhosa, eu amo. Todos os ministros seguem as éticas. Eu não ouço aconselhamento de ninguém antes que você fique assustado. Mas, às vezes, a gente vê famílias que precisam passar por aconselhamentos, mas o serviço delas aqui na igreja fica
um pouco defasado, fica um pouco prejudicado. Quando tem uma desarmonia dentro da família, o serviço de todo mundo desanda. Seja um menino novinho que serve no departamento infantil como tio, fica meio baratinado, ou às vezes tem algum problema. A maioria dos casais serve no diaconato, os líderes vão saber falar mais sobre isso. Fica em algum momento defasado, faltando alguma coisa, mas quando todo o corpo se une de novo, o serviço é bem executado. E aqui dentro da obra todo mundo flui. E eu creio que o propósito do Senhor com as famílias é exatamente isso. Nós somos fortes juntos. Quando vem um só, a gente precisa estar levantando aquele um. Mas quando vem a família inteira, é ela que vai levantar outros. E esse é o plano de Deus aqui, o nosso espetáculo junto. Quando todas as peças se juntam, faz um espetáculo maravilhoso, mais lindo ainda na nossa igreja. Você deve estar se perguntando, mas você não é casada, a menina do dedo liso quer falar alguma coisa para mim. Mas se o Espírito Santo me comunicou, é seu trabalho ouvir agora. Sinto muito. Eu sinto muito. Quando eu estiver com o dedo preenchido, eu venho aqui e falo de novo para você ouvir. Você pode, por favor, agora abrir em Efésios 5, 22. Eu estou em Colossenses. Ai, meu Deus, eu perdi Efésios. Essa menina é sua filha. Efésios 5, 22. Efésios tem aquela classe, né, que todo mundo usa. Quando quer subjugar alguém, eu já notei que as pessoas usam essa. Mas todo mundo tem uma posição de autoridade, não de ditador na vida de ninguém. Pelo amor de Deus. Aprendam a unção. A unção é para cuidado, não é para subjugar ninguém com maldade e autoritarismo. Isso. 22, está aí, né? Esposas, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Então, nós estamos sujeitos uns aos outros e dentro da casa também. Novamente, repito, não sou casada, mas eu observo muito. Sempre que você me vê caladinha, eu vou estar observando coisas. E eu observo muito meu pai e minha mãe. Tantos momentos que eles erram e depois eles percebem que erraram e vão se conciliar. Tantos momentos que eles acertam e eles comemoram juntos. Então, eu tenho observado isso e a vida de outras pessoas também. E mais à frente, no 25, diz assim: marido, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, para torná-la santa, purificando-a e lavando-a com água por meio da palavra. Maridos, estejam atentos às suas esposas. Nenhuma mulher gostaria de ficar ao léu. Quando a gente tem um pulso, mais uma vez, não é um autoritário, mas um pulso de autoridade que conduz, a vida é mais leve. Certa feita, nós estávamos viajando para um lugar que tem canaviais. Acho que alguém vai saber. No caminho de Maceió tem muito canavial. E a gente ia muito para Maceió. E uma vez a minha mãe disse assim: amor, não, vou falar o apelido aqui não, muito feio. Amor é o pastor Vone, ele é o amor da minha mãe, Margarete. E aí ela disse assim: amor, você já pegou o GPS para ver a rota? Aí ele disse assim: eu já sei onde eu vou chegar. Só que assim, a minha mãe em viagens, ela não é assim que nem eu estou falando, não. Eu sou muito calma. Eu estou falando assim, eu vou falar assim eternamente. É muito difícil você me ver elevando a voz. Narinha está aí para provar. Aí minha mãe não falou assim, né? Mas tudo bem. Ele respondeu: eu já sei onde eu vou chegar. Aí ela disse: tá bom. Aí ficou quieta. E nessa ela foi. De repente, o caminho começou a ficar meio diferente. A gente começou a entrar em uns canaviais diferentes, em uns lugares exóticos. E aí ela começou a dizer: eu perguntei se você sabia para onde você estava indo. E ele disse: eu sei, calma que eu vou sair daqui. E aí ele falou, ele também não levou a voz, mas falou bem, bem duro, sabe? Aí depois a gente entrou num lugar que tinha acabado de passar os caminhões que levam as canas-de-açúcar. E a terra desses canaviais é terra, é barro, não existe estrada ali. A estrada se faz depois que o caminhão passa.
Mas aí ele entrou no negócio, estava chovendo e tinha um monte de buraco. Aí ela falou, você sabe onde você está indo? Aí ele disse, não. Eu vou abrir o GPS e você vai me ajudar. E aí ela foi ajudando. E aí, quando eles perceberam que o momento foi se acalmando, eles realmente eu devia ter seguido mais por outro lugar, ou ter botado o mapa antes. Então, quando você permite que a sua mulher seja a sua auxiliadora, tudo fica melhor. É mais fácil a vida. A vida fica mais fácil, o pastor Lucas já aqui afirmou. É guiá-la em caminhos de autoridade, não de autoritarismo, de novo eu digo. Quando meu pai pediu ajuda, delegou a ela uma função, ela seguiu a função dela plenamente. Ninguém tirava aquele mapa dela. O pneu podia rodar, mas ninguém ia tirar aquela função dela. Ela não ia saltar. Porque dentro ali da organização familiar, cada um tem o seu papel, assim como na peça que a gente já falou. Então, dentro daquele carro, o papel do meu pai era guiar a gente. Da minha mãe era manter a ordem dentro do carro. Mas ela sabia que se alguma coisa desse errado, ela ia ter que socorrer 3 crianças atrás. E o meu pai ia ter que dar um jeito de socorrer todo mundo. E aí, para não ficar aquela situação conturbada, todo mundo sabe qual é o grande problema, vamos minimizar os problemas. Cada um faz o seu papel bonitinho, tudo dá certo. Mas não foi o que aconteceu no começo da viagem. Mas quando ele parou, reconheceu que ele não sabia onde ele ia dar, ele virou e ele pediu ajuda. E a minha mãe executou o papel dela muito bem com o mapa. Foi bem calminha, falou tão baixinho. Ele também ficou quieto, manso, não disse onde estava, não reclamou de um buraco. E tudo deu certo. E não foi problema para ninguém, não foi uma grande algazarra. Porque dentro deles, o amor de Cristo, como nós devemos tratar a igreja, como nós devemos não, como os maridos devem tratar as esposas, igual a igreja, nenhuma mulher é marido, por favor. E aí, como deve ser tratada a igreja, meu pai reconheceu o amor e tratou. E o amor fluiu entre a gente. Foi uma viagem maravilhosa. A gente riu horrores. Foi muito gostoso, muito maravilhoso. Viajamos por canaviais bem tranquilos depois disso. Botaram a gente em umas estradas bem boas. Obrigada, Waze. E deu tudo certo. Mas, às vezes, a gente quer fazer as coisas porque a gente acha que sabe. Mas achar que sabe não dá certo. Sabe por quê? Se fosse assim, a gente ia ser autodidata. Ninguém ia vir para a igreja e todo mundo ia aprender sozinho. Mas a gente precisa estar aqui, sendo corrigidos, porque um precisa do outro. Bem assim a nossa família. Um precisa do outro. Quem, por alguma situação, acaba ficando sozinho, ou o esposo com os filhos, ou a esposa com os filhos, sem o marido ou sem a esposa, sabe como é segurar as pontas, pedindo ajuda ao Senhor. Então, falta o papel. O Senhor vai preencher com a sua graça naquele momento. E quem está sem, eu creio que está chegando. Amém? Em nome de Jesus, declaro na vida de vocês. Oh, aleluia. Mas sabe como é difícil segurar as pontas porque está faltando um pedaço. Vocês já imaginaram uma cadeira sem pé? Um dos pés. Eu já tive a infelicidade de sentar em uma. Botaram o pé em falso. Eu tomei uma queda tão grande. Porque faltava um pé. Precisa de todos os pilares para estar fixado e equilibrado. Então, segura a ponta e segura o seu lugar, meu irmão. Não saia do seu lugar. Marido, segure e proteja a sua esposa, sua família. Não só a esposa. Amém? Efésios a gente já leu. E agora, eu queria falar uma coisa muito engraçada. Uma vez, eu estava na escola, para quem não sabe, eu sou professora em formação de educação infantil. A série mais divertida que tem era a minha. Eles contam tudo que acontece na casa de vocês, tá bom? Então, olha, cuidado. Porque certa feita, uma aluna minha chegou com a mão na barriga rindo, mas ela ria tanto no mundo. E eu disse, o que foi, mulher, que você está rindo tanto? Aí ela me olhou, é porque você nem sabe. Ontem, mentira, era uma segunda, ela disse, ontem, a minha mãe foi lavar a varanda e disse assim, fulano, ela disse o nome do pai, eu estou com fulaninha, que é a menina, aqui na varanda, limpando a varanda. Faz favor para mim, limpe a pia e lave a louça. E estava passando alguma coisa, um jogo, eu acho. Ela disse que foi um jogo ou foi uma luta, o pai dela gosta disso.
E aí eu sei que, de repente, ela me disse assim, eu estava sentada na cadeira com a minha perna cruzada assim, e a minha mãe estava passando o rodo e disse assim, fulana, o nome dela, venha me ajudar. E eu ajudei a minha mãe a escoar a água todinha para fora da garagem. Mas, de repente, ela ouviu o barulho assim, aí, tec da televisão. Quando ela ouviu, ela pegou o rodo e foi com tudo na cozinha. Eu já mandei você lavar tudo. Pegou o rodo e rumbou nas costas do meu pai e quebrou o rodo. Mas ela ria tanto nesse mundo, porque o pai levou uma rodada nas costas. Mas isso podia ser evitado. Ela disse, ele não ouve minha mãe. E não é assim não, viu, tia? Sempre assim. Minha mãe pede, ele não faz. Ela quebra alguma coisa nele. Então, agora você imagine. Se ele tivesse ouvido ela, não tinha nem gastado dinheiro do rodo, nem da fisioterapia. Então, você quer, às vezes, que a sua mulher seja uma mulher de provérbios, mas a irmã está lhe ajudando, você finge que ela não está falando, moco você não é, você consegue ouvir. Então, ouça as instruções, às vezes ela vai dizer assim, bem calminha, outras, mas você precisa ouvir. Às vezes ela vai dizer assim, amor, não faça isso não. Ou vamos para tal lugar hoje. Não ande com essa pessoa. Aí você, em sua extrema caminhada em amor, vai dizer, eu não ligo não, eu vou fazer o que eu quiser. Ou então finge que você não está ouvindo. Em algum momento o rodo vai quebrar nas suas costas. Porque a gente tem uma carne ainda para subjugar. Mas quando os irmãos não ajudam a gente a subjugar a nossa carne, a gente vai quebrar o rodo nas costas de alguém em algum momento. Então, se você quer uma mulher de provérbios, ajude sua mulher a ser de provérbios. Não adianta pedir muito sem fazer muito. Então, vamos com calma, cada um no seu papel, amém? Mas aí, a gente inflou um lado, né, as mulheres e os filhos. Mas para que os homens sejam maridos idôneos, líderes do lar, cabeça. Vamos agora para as mulheres e para os filhos? Que a vara cai para todos, o rodo nas costas vem para todos. Lá em Provérbios 14, 1. É só um exemplo, não joguem rodos em ninguém. A minha mãe nunca rodou. Escondam os rodos, viu, depois de uma dessa. Minha mãe nunca bateu em ninguém, não, pelo amor de Deus, viu? Eu estou falando que eu vejo em casa, não bate em ninguém. Violência não dá em lugar nenhum. Essa família não era crente, que a Cássia completou. Eles eram famílias de desviados, a vida estava bem bagunçada. E eu creio que o poder da restauração está chegando neles, amém? Eu todo dia oro pelaquela menina. Lá em Provérbios 14, 1, aqui a mulher que todo esposo quer. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. Mulheres, estejam atentas nos comandos que vocês dão, quem vocês trazem para casa. Como vocês estão conversando por aí? Como vocês tratam os seus maridos? Uma vez eu estava ouvindo aquela pastora, Thalita Pereira, e ela estava falando assim. Quiseram dizer muitas vezes que Arthur era isso e que Arthur era aquilo, mas eu dizia, ele é um homem de Deus, onde foi que a senhora viu isso? Então, defendam seus maridos, declarem sobre ele, antes do meu pai se firmar. Para quem não sabe, o meu pai, eu era pequena, eu já devia ter os 6 anos, quando ele se firmou. Firmou. 5, 6 anos. Firmou. Mas ele é um homem muito firme, firmou mesmo, está muito firmado. E a minha mãe sempre diziam assim, Devone. Aí ela dizia assim, tá vindo para a igreja. Cadê Devone na igreja? Não estava lá, mas a minha mãe estava dizendo que ele estava indo. Tem uma irmã aqui na igreja que sempre me chama a atenção, como ela declara sobre o lado dela, saindo um pouco dessa parte de esposo e marido. Se você perguntar cadê o filho dela, ela vai dizer assim, ela está evangelizando todos os dias. Ela não permite que você fale da filha dela. E eu creio junto com ela, eu digo, é mesmo. Muitas almas chegaram, aleluia. Porque se a gente perder a declaração, a gente perdeu tudo. Aqui no mundo a gente anda em fé. O que sai da nossa boca vira realidade. Não é realidade por causa da fé. E quando você declara diferente, é o mesmo que você rasgar tudo que você assinou. É o mesmo que você comprar um apartamento e esperar ele chegar e de repente você dizer assim, não quero mais, rasgar tudo. Mantenha a declaração, mantenha a confissão. Dê água no joelho, no pescoço, dê água no meio do nariz, mas não perca a sua confissão, porque o Senhor, Ele é fiel nas promessas dEle. Amém? E nós somos fiéis às nossas declarações de fé.
Então, mulheres, edifiquem o seu lar, tomem cuidado com as suas mãos, sejam auxiliadoras idôneas. Não sejam papagaios, nem gralhas que ficam gritando. Peça ao Senhor pelo momento de sabedoria. Você já ficou perto de uma gralha? Eu tive o desprazer de ir para um lugar que tinha uma gralha. Ninguém se ouvia. Era insuportável. E fica uma coisa assim, no meio desse tempestuoso lugar, ninguém consegue ficar em paz. Tem contenda com todo mundo. Todo mundo foi embora do lugar. Porque ninguém se ouvia, ninguém conseguia ficar com a cabeça em paz. Então, todo mundo estava começando a falar alto demais, começava a brigar a contenda. Então, se onde tem barulho natural, tem contenda, imagine se você não é uma mulher sábia e segura sua língua. Declara sobre o seu marido, ele está fazendo tal coisa. Deu vontade de gritar, segura a língua. Eu também, enquanto filha, me coloco. Às vezes, eles não fazem nada gritante, entendam. Mas, às vezes, a gente sente uma movimentação diferente que vai tirar o chão da casa, que vai tirar a paz. E a gente, ao invés de esbravejar, por que você não se segura e vai orar? Várias vezes você vai passar na minha casa e você vai. Eu falo da minha casa porque eu vivo lá. Se eu vivesse na sua, eu ia falar da sua. E aí, várias vezes eu estou na minha casa e eu vejo a minha mãe, ou a minha mãe ou o meu pai se segurando. Porque para não falar besteira, porque se você falar besteira, vai perder tudo ali, a conjuntura do Espírito Santo. Aonde a mão do homem está operando, o Espírito Santo não pode operar. Então, deixe que o Espírito Santo declare mais, declare mais, declare mais. Não deixe que outro lugar habite, amém? Ainda em Provérbios 14, põe lá no 3, por favor. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga, mas as palavras do sábio os protegem. Enquanto mulheres, eu me coloco na posição para um dia, amém, eu aprendi com tia Cássia, não vou perder a minha declaração. Quando um dia chegar, eu quero ser essa mulher. Não quero me perder na arrogância, nos gritos, na falta de sensatez, mas eu quero ser aquela que guardo as minhas palavras e sou sábia para liberar no momento certo. Sou sábia para declarar as coisas certas. Se é momento de calar, é momento de calar. Se tem momento para tudo, imagine na sua casa. Né? E proteger aquele lugar, proteger aquele meu lar, onde tem a palavra, você pode ter certeza que pode ter, meu Deus do céu, o caos lá fora, mas dentro o Espírito Santo habita e nada pode tocar naquela redoma. O poder de Deus junto daquele povo do deserto, eu sempre lembro deles, estava tudo quente, imagine, mas tinha uma coluna de vento que não deixava ninguém desidratar, morrer de calor, nada não. O Espírito Santo estava se movendo naquele lugar. Fora não tinha nada favorável, ou fora tinha tudo para causar o caos lá dentro. Mas eles confiavam e eles se mantinham ali dentro. Então mantenha a palavra, não deixe que insensatez, que arrogância entre. Seja uma mulher sábia e mantenha a sua posição lá dentro. E agora para nós, os filhos, né? Porque a gente não pode ficar de fora. Lá em Provérbios também, Provérbios 13, 1. Muito obrigada. O filho sábio aceita a disciplina do seu pai. O zombador se recusa a ouvir a repreensão. Eu já ouvi muito crescendo assim. Eu vou lhe bater agora. Entenda que eu não era espancada, viu? Eu vou lhe bater agora, porque eu não quero que na rua você apanhe. Passar na rua e ver vergonha para nossa casa. Os filhos são os frutos. Lá no comecinho, toda árvore dá um fruto. E aquela coisa linda e maravilhosa dá um fruto tão lindo e maravilhoso quanto ele. A figueira eu acho a coisa mais linda. E o fruto do figo é lindo. Não é bonito quando ele vem amassado, né? Mas ele no pé é lindo. É lindo, coisa mais linda. Não sei se vocês já tiveram o prazer de ver. Eu tive a coisa mais linda. E eu penso, meu Deus, veio daquela árvore tão linda ainda. Então, os filhos, nós somos os frutos dos nossos pais. Dessa árvore linda de amor, nós somos os frutos. E quando a gente não ouve o conselho do nosso pai e a repreensão para que a gente cresça, a gente não amadurece. E fruto que não é maduro e fica pendurado no pé muito tempo, fica feio. Esse fica feio mesmo. Fica empretecendo e cai morto. Mas quando a gente ouve a repreensão, ouve os conselhos, as instruções, a gente fala muito lá na escola. Ouçam as instruções de quem tem autoridade para falar com vocês. Essa é a frase que a gente usa mesmo, todos os dias. E as crianças, no começo do ano, elas são dispersas para ouvir as instruções, mas, de repente, elas mesmas sabem. E é bem bonitinho elas falando. Instruções.
Tem um aluno meu que ele fica bem nervoso quando ele não ouve as instruções e quando o redor também não ouve. Bateu 3 palmas, é hora de sair do parque. Todo mundo arruma o parque para esperar a nova turma entrar. Então, bati 3 palmas, não veio, já sei que tem um que começa. Olha as instruções, as instruções. Então, ouçam as instruções, elas são para nos manter bem. Quando eles ficam lá, eu pego e saio, eu deixo eles lá no parque, não me ouvir. Então, eles vão e, de repente, vem a outra turma e elas entram numa muvuca e derrubam, machuca. Então, eles já sabem por que existem as instruções. É para que eles não saiam machucados, é para que eles não venham até prejuízo, percam brinquedo, percam pertence, alguma coisa. Então, quando o pai e a mãe da gente falam, às vezes é ruim. Por exemplo, é ruim perder uma amizade, né? Porque nós ouvimos um conselho de um pai e de uma mãe. Mamãe é craque nisso. Olha, o Espírito Santo já me inquietou com essa pessoa. Se afaste, viu? Aí, se eu não ouvir, eu já sei que a consequência é muito maior. Não é porque o povo diz que é maldição, né, no mundo. Maldição de mãe, não é. É cuidado e conselho da mãe sábia. Aí ela diz assim, ó, não ande. Aí eu pego e faço o quê? Ando. Minha gente, é catastrófico. Depois a situação para resolver é muito mais bagunçado do que resolver um ego que foi ferido para cortar uma amizade. É muito menor, o dano é muito menor. Mas quando eu deixo chegar no final, é horrível. Mas a minha mãe está ali e me aconselha. Obrigada por isso. Nós precisamos estar atentos aos conselhos e instruções dos nossos pais. Falando no sentido do diabo, que ele sempre está tentando destruir as famílias, e aí todo mundo vai para a internet e bradeja, ai meu Deus do céu, vamos boicotar não sei o quê, e vamos acabar com isso, está falando contra a família. Em vez disso, por que você, família sensata, alicerçada na palavra, não faz diferente? Tem muitas programações bíblicas em YouTube, em TV, se você precisa usar. Não sou contra o uso de telas, eu acho exagero. Mas tem programações cristãs, tem programações que são neutras, que não tem polêmicas ou coisas para você se preocupar. São do mundo também, mas não é daquele jeito gritando. Essa água é minha? Desculpa. E dá para você fazer isso. Tem filtro no YouTube. Você sabe que o YouTube tem filtro? Se você colocar tais palavras não podem entrar, nenhum vídeo vai passar. Então, se atente, porque às vezes é mais fácil, só dá ali. Tome, fique longe, vá se ocupar. Mas o zelo, de fato, pela sua família, pelo seu tesouro, é você participar de perto. Não precisa tacar a cara o tempo todo ali, vendo o que ele está fazendo. Mas alicerce a palavra dentro daquela criança. Eu tenho outro caso de aluno, e também daqui do DI a gente já fez. Perguntou, e aí, toda a sua família é crente? Aí o menino responde, não. Mas quando a gente vai para a casa da minha avó, eu já sei que não pode fazer isso, não. Meus primos falam palavrão, falam não sei o que, não sei o que. Mas eu aprendi na minha casa, com a minha mãe, que a gente não pode mentir. Eles não falam, às vezes, nem que aprenderam no DI. É com a família deles. Que eles não podem falar aquilo. Eles são diferentes e não podem se comportar assim. Certa feita, eu estava lá no estágio e as crianças estavam brincando e um menino soltou palavrão, bem alto. Aí a minha aluna fez, está repreendido em nome de Jesus? De repente, 4 anos de idade, ela é crente, da bleia. E aí ela disse, está repreendido em nome de Jesus. E olhou assim bem sério para o menino, não pode falar essas palavras de maldição. Então, dentro dela tem um alicerce. Os pais dela ensinaram um caminho. Ensina a criança o caminho que ela deve andar e ela não vai se afastar. Agora tem gente que entra nesse caminho, dessa alucinação, de ficar poldando. Você não pode viver dentro de uma redoma. Pessoas precisam de pessoas. Em algum momento você vai precisar. Deixa eu só levantar a mão, seja sincero. Você aqui, todos os serviços que você precisa na sua vida, só tem crente que faça? Em algum momento, seja uma manicure, um cílio, um cabelo, alguma coisa, você vai precisar de alguém que não seja cristão. Então, se você se priva disso, porque aquela pessoa concorda com coisas diferentes, você está complicado para viver no mundo. Como é que a gente vai alcançar os outros? Mas os filhos e a família bem alicerçada na palavra, sabendo os seus deveres, os seus direitos, como eles devem se portar aqui dentro, meu amor, pode chegar quem for. Ninguém vai abalar isso deles. Eles sabem quem eles são. E
fica podando, tirando. As escolas hoje em dia são assim, não sei o quê. O mundo jaz do maligno. Eu sinto muito de lhe contar, mas jaz do maligno. Mas o Senhor venceu o mundo e nós somos igreja agora. E você pode muito bem criar os seus filhos e deixar que eles participem do mundo, sabendo quem eles são. Porque eu lhe garanto que eles podem estar onde eles forem. Eles vão repreender igual aquela menininha repreendeu. E às vezes a gente vê um exagero e o povo, vamos boicotar. Mas aí eu pergunto assim, você ora com seu filho? Não. Você lê a palavra para o seu filho? Não. Você corrige ele? Não. Como você tem demonstrado a palavra para ele? Ele vai para a salinha. Ele precisa viver aquela palavra dentro do lar dele. Para ele saber como se posicionar. Não criar um abrigo contra tudo. Não vou deixar topar. Meu Deus do céu. Chega, corre que o menino... Ali está vindo uma família assim, assim, assado. Contra os princípios da palavra. Corre, corre, corre. Tira os meninos daqui. Eu lhe garanto. Marjorie e William, quando eles veem uma família fora do conceito da nossa palavra, a primeira coisa que eles falam é... Mamãe e papai, aquela família não está muito certa. Marjorie disse assim, quando ela viu no restaurante. Não está muito certa, tem alguma coisa errada. Está faltando isso ou aquilo. Ela já sabe o que está faltando. Ela sabe, ela pode entrar onde for, pode estar cheia de família assim. Ela sabe como é a família que o Senhor instituiu aqui na terra. E não vai abalar isso nela. E pode ficar despreocupada, alicerce a sua criança. Porque o mundo não tem como alicerçar. Mas a sua casa você tem esse poder, essa autoridade. E agora, lá em Colossenses, vamos lá, correr em Colossenses, que faltam 8 minutos. Isso passa muito rápido. Colossenses 3. Colossenses 3, do 18 ao 22. Achei. Posso ler? Gente, responda com amém para eu saber se não. Posso ler, né? Valeu, vocês são top. Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como é o próprio a quem está no Senhor. Marido, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Cuidado com as palavras que você lança. Quer que o menino continue na caminhada, mas só desanima ele. Não adianta comprar um apartamento e rasgar o contrato. Escravos, no caso, vamos mudar para servos. Em tudo obedeçam ao Senhor terreno. Procurem agradá-lo sempre, não apenas quando estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade, por causa do temor ao Senhor. Ensinem a sua família, sejam exemplos dentro dela, para que mesmo que você não esteja vendo aquela pessoa, faça com excelência. Porque a minha posição aqui na terra é a posição de filho celestial. Esse livro aqui é maravilhoso, Verbo em Prosa. Estou correndo. Do nosso pastor João Roberto, lá de Campina Grande, homem cheio de amor. E tem um deles que se chama assim, um filho zeloso. O zelo não se limita só ao prédio da igreja. Faz parte de uma vida correta e um caráter íntegro diariamente. A história dessa parábola é que ele ia ser demitido, já estava na hora dele seguir, para viver só do ministério, e o Senhor tinha revelado isso a ele. Ele foi contar ao chefe bem... E ele conta que o chefe dele era um homem duvidoso, de caráter duvidoso. E aí ele chegou no maior amor, na maior paz e disse, eu preciso me dedicar ao Senhor agora. Eu estou pedindo para sair. Queria saber se eu posso fazer um acordo com você. E o homem disse que não ia fazer, que ele era assim, que ele era assado. Chamou ele de muitas coisas. Mas ele sabia quem era em Deus e ele ficou com muita raiva. Mas de repente, quando ele ia bravejar, ele sabia a quem ele servia e ele ficou calado. Mais à frente... Ele foi de novo e quando ele ia pedir, o conselho do Senhor foi que ele voltasse, fizesse com muito mais excelência. Ele já tinha pedido para ser demitido, então tinha aqueles 30 dias de aviso prévio. E aí ele falou que o conselho do Senhor de servir com excelência foi ficando cada vez mais ardente dentro dele. E ele começou a esquecer que ele estava servindo com excelência apenas por um comando, mas porque ele sabia que aquele era o propósito dele servir aqui. Ainda que o Senhor não estivesse na frente dele, ele servia a ele onde ele estivesse. Nós somos embaixadores. E ele fala que manteve a posição de embaixador. E depois de 30 dias, ele serviu como ninguém naquela empresa. E o chefe dele virou bem assim para ele. Eu vejo que você faz com muita excelência. Procure alguém tão bom quanto você e treine essa pessoa, porque ela vai te substituir. Eu vou lhe dar todos os seus direitos.
E aí a gente entra naquela situação de, se ele tivesse feito no outro caminho, se ele não tivesse ouvido o diretor, né, o autor daquela peça, provavelmente seria muito diferente. Ele ia embora embaixo do caos. Mas os filhos dele, não sei se você conhece a vida do pastor João Roberto, ele é um homem com a vida exemplar no ministério, sempre citado em conferências de família. Inclusive, a família dele inteira já subiu no palco para contar no púlpito como eles amam ao Senhor, como eles cresceram uns com os outros, como eles aprenderam a servir uns com os outros, ser exemplo de Cristo aqui. Ensinem os seus filhos o caminho que eles devem andar, como é que a palavra diz, a quem eles servem, a ter responsabilidade. Às vezes você não vai falar muito, talvez você não seja um homem de falar, mas você viver a palavra do Senhor da forma certa. Mostrar, estar ali, não desanimar na palavra. Aqueles meninos chegaram longe. Uma filha dele é a coisa mais linda. Se você ouvir ela tocando teclado, você se derrama na presença, porque ela sabe a quem ela serve, independente de... A integridade foi passada. E agora vamos parar aqui um pouquinho, muita coisa. Não, chegamos ao fim, glória a Deus. Mais um conselho para você, que você pode estar dizendo, poxa, mas eu não faço nada disso. É muita coisa para corrigir em cima da hora. Vou dizer uma coisa para vocês, tenho 3 minutos. Quando eu estava em Campina Grande, uma exigência da escola de missões era que a gente fosse fitness, fizesse academia, porque a gente tinha uma aula mega difícil lá na selva. E aí a gente foi fazendo. Eu não sou uma pessoa de reclamar, mas eu sou uma pessoa que dá muito sono. Tia Cássia, o pastor, meu pai, minha mãe, quem me sabe, quem já me viu em algum lugar sabe. Se você me der um cantinho, eu vou dormir. 2 minutos que eu ficar parada, eu vou dormir. E aí acontecia isso, eu queria parar, eu ia para a esteira, ficava lá na esteira assistindo televisão, de repente meu olho ia pesando. Gente, eu estava em movimento e eu ia pesando, acreditam? Só faltava dormir, tomar uma queda na esteira. Mas quando eu começava a olhar para o tempo que estava faltando, aquilo me dava uma agonia, uma ansiedade. Eu queria descer daquilo e ir embora. Quando eu olhava que eu estava suando, que eu estava com dor, aquilo, vontade de ir embora. Não queria fazer aquilo, não queria mudar os meus hábitos para estar preparada para aquilo. Mas quando eu comecei a mudar a minha mentalidade, eu disse, Senhor, tem um motivo para isso. Eu preciso chegar em um lugar, ser excelente naquela coisa. Então eu vou fechar os meus olhos e eu vou arrumar outra coisa para botar o meu foco. Não bote o foco na dor, que vai ser o processo. Vai doer um pouquinho, todo processo dói. Fazer a selagem demora, e é bonito, né? E dói também puxar a cabeça. Então, imagine, mudar os seus antigos hábitos, mudar toda a sua família, seu posicionamento lá dentro. Ajudar cada um, ser um diretor mesmo, deixar que o Espírito Santo seja o diretor e lhe conduza, enquanto líder daquele espetáculo, a botar cada um no seu papel certo. Aquilo vai doer, vai machucar, né? Pense, você tem uma crença há tanto tempo, 1 minuto, você tem uma crença há tanto tempo, e de repente chega alguém e começa a mudar você a fazer outra coisa, é chocante. Mas quando a gente bota o foco onde a gente precisa chegar, nos nossos objetivos, nos benefícios, enquanto aquilo vai ser útil para o Senhor, vai ser valioso, é tudo tão diferente. Quando eu comecei a pensar que eu ia ter um bom desempenho naquela aula, que não ia ser difícil, comecei a usar o meu tempo de dor para fazer outra coisa, para orar, para ouvir um louvor, podcast, ministração. Foi tão mais gostoso. Eu fiz 9 meses de esteira todos os dias. 50 minutos, 1 hora. Todos os dias eu fazia. Tranquilamente, porque eu tirei os meus olhos daquilo. Eu sabia onde eu precisava chegar. E fui me alinhando. Então, se você está nessa posição, olha para outra coisa, bota o foco no Senhor. Põe lá uma foto de como é que você quer que seja a sua família. De como é que você precisa fazer, onde você quer chegar. Às vezes você tem até um plano missionário, puxando sardinha para o meu lado. Você tem um plano missionário, a sua família, você gostaria de pisar alguma nação com a sua família. Põe lá uma foto. Põe a foto de vocês, faz uma montagem, Photoshop, alguma coisa. Mas bota lá, visualize, não perca aquela visão. Porque o Senhor é fiel a quem cumpre com fidelidade os caminhos que Ele vai propondo para a nossa vida. Eu estou muito feliz de ter subido aqui, de ser fruto de vocês e de vocês. O William até chegou um dia desse para comprar o presente do Dia dos Pais. Aí a mulher disse, você quer um presente para o seu pai? Ele, não, você não está entendendo. Eu tenho 2 pais. Um que Deus botou o sangue igual e um que Deus me deu lá da minha igreja, o meu pastor. Mas ele é o meu pai, a mamãe chama de pai. Aí a mulher foi lá e catou 2 presentes com tanta excelência quanto. Então, eu amo vocês e ser fruto.
vai muito além do que a gente vê agora. Eu tenho certeza que a gente vai repercutir muito. E confiem nos projetos do Senhor para as suas famílias. Não percam isso. Não deixe que o diabo roube. Mantenha a declaração, se mantenha firme. Amém? Obrigada.